Salmos 19, nós vamos ler o verso 11. Versículo 11 está escrito: além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Coloque a mão à altura do seu coração. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor, continue a vontade neste lugar. Continue a vontade neste lugar, para falar aos nossos corações por meio da Tua palavra. Eu quero, meu Pai, pedir ao Senhor agora, na autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro todo pensamento, todo sentimento cativo da Tua presença. Fique à vontade, continue à vontade neste lugar. Espírito Santo de Deus, aonde estiver um principado, uma potestade, um dominador deste mundo tenebroso, uma força da maldade nas regiões celestiais, que eles sejam amarrados e que eles sejam expulsos deste lugar, porque neste lugar nós não aceitamos nenhuma influência maligna, mas somente a Tua doce e gloriosa presença. Continue à vontade, Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. Podem se assentar. Eu quero falar sobre o amor de Deus expressado na sua palavra. Repete comigo, igreja: o amor de Deus expressado por meio da sua palavra. Se eu te perguntar, como que você consegue ver o amor de Deus? Nós temos um versículo muito propício para isso. João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, o unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem aqui consegue ver o amor de Deus demonstrado na cruz? Diga amém. Ele abriu mão do único Filho dele. Ele enviou o Filho para morrer no meu e no seu lugar. Agora, irmãos, eu quero que vocês nesta noite entendam e aprendam a ver o amor de Deus por meio da palavra de Deus, porque dezembro, no segundo domingo, se comemora o mês da Bíblia, ou o dia da Bíblia, e eu disse que eu falaria da palavra de Deus o mês todo. E o desafio de hoje é ver o amor de Deus por meio das Escrituras Sagradas. Amém? Quem aqui quer conhecer Deus por meio das Escrituras, diga amém. Glória a Deus. Nós acabamos de ler o versículo 11, está escrito que, irmãos, além disso, por ele se admoesta o teu servo. Quem aqui quer realmente conhecer o amor de Deus por meio da palavra, diga amém. Como que Deus demonstra amor? Você consegue ver o amor de Deus só na cruz? Só no sacrifício da cruz que você consegue ver o amor de Deus? Aqui está escrito, irmãos, que por meio da palavra de Deus, nós somos admoestados. Algumas traduções vão dizer que por meio da palavra de Deus nós somos repreendidos. E eu quero fazer uma pergunta nesta noite: quem aqui gosta de ser repreendido? Levante a sua mão, por favor. Ser chamado a atenção, ser repreendido. Nós não gostamos, irmãos. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ser repreendido, admoestado. Nós não gostamos. Só porque aqui o salmista Davi está dizendo que por meio da palavra nós somos admoestados. Algumas traduções diz que nós somos repreendidos. E eu gostaria de dizer para você, meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus, Ele demonstra o amor dele
para com a nossa vida por meio da palavra, quando nós somos o que, irmãos? Repreendidos. Nós não gostamos de repreensão, mas só nos repreende quem nos ama. Você sabia disso? Quem não te ama, te afunda para o buraco e diz, cai logo, para me ficar livre de você. Mas quem te ama, te corrige. Quem te ama, te repreende. Quem te ama, mostra a realidade da sua vida. Quem te ama, mostra para você quem realmente você é e como você está vivendo. Às vezes, quando existe uma discussão entre marido e mulher, parece que o marido é o inimigo da esposa, e que a esposa é a inimiga do marido. Por quê? Porque corrige, porque repreende. E algumas vezes, ao decorrer da vida, eu disse para minha esposa, meu amor, parece que você é minha inimiga. Você não aprova nada que eu falo. E esta semana ela achou um vídeo no Instagram e ela mandou o vídeo para mim. E o vídeo dizia exatamente isso, porque muitas das vezes a esposa ou o marido parece ser nosso inimigo dentro de casa. Sabe por quê, irmãos? Porque a esposa é quem conhece o marido de verdade. O marido é quem conhece a esposa de verdade. Ou seja, o marido, ou seja, a esposa repreende, corrige, fala a verdade, e isso nos dá a impressão de que são inimigos dentro de casa. Mas eu quero dizer uma coisa para você, mulher, nesta noite. No dia que o seu marido deixar de corrigir você, é porque ele deixou de te amar e já desistiu de você. E eu quero dizer uma coisa para as mulheres que estão aqui nesta noite. No dia, para os maridos, né? No dia que as mulheres deixarem de te corrigir, é porque já desistiu de você. Porque quem ama corrige, porque quem ama fala, porque quem ama mostra a verdade, porque quem ama, irmãos, quer abrir os olhos, porque quem ama quer ajudar. Irmãos, quem ama corrige. E a igreja precisa parar de ver a repreensão como algo ruim. Davi está dizendo, Senhor, pela tua palavra eu sou repreendido, ou pela sua palavra eu sou admoestado, porque quem ama, repreende, quem ama, corrige. E aí a minha esposa me mandou aquele vidinho com um monte de risadinha, dizendo, agora eu sei porque você diz que às vezes eu pareço sua inimiga, é porque eu sou sua esposa, e como sua esposa eu quero te corrigir, como sua esposa eu quero te orientar, como sua esposa eu quero te ajudar. Não é porque eu sou sua inimiga, é porque eu te amo. Repete comigo, repreensão é bênção. Repreensão não é maldição, irmãos. Repreensão é bênção. Amém? E como que Deus prova o seu amor para conosco? Por meio da sua palavra. Nos repreendendo. Ontem nós estávamos aqui no churrasquinho, e a irmã Angélica falou que tem dia que vem para a igreja e volta para casa, falou, eu não coloco meu pé lá mais não, pelo amor de Deus. Aí o pai dela mora no Mato Grosso, lá na divisa da Bolívia. E o pai dela participa de todos os nossos cultos pelo YouTube. Aí o pai dela manda uma mensagem para ela e fala, filha, na igreja que vocês congregam, só não obedece à verdade quem não quer, porque aí a verdade é pregada. Então Deus nos repreende porque Ele nos ama. Abra comigo em Provérbios capítulo 3, verso 1. O que está escrito aí? Provérbios 3, verso 1. Filho meu, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos,
porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão dias de vida e paz. Então, quem obedece a palavra vai viver dias de vida e paz. Quem crê nisso, diga amém. Quem obedece a palavra terão os dias de vida acrescentados, e estes dias serão dias de paz. Quem crê na Bíblia, diga amém. Versículo número 3: não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você, amarre-as ao seu pescoço, escreve-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Repete comigo: confiar no Senhor de todo o meu coração, e não me apoiar na minha sabedoria, no meu entendimento. Versículo 6: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e se afasta do mal. Tem gente que não aceita conselho, porque ela se considera a pessoa mais sábia da terra. Ela sabe de tudo, ela não ouve ninguém, ela não aceita ninguém corrigir, ela não aceita ninguém repreender, ela não aceita ninguém falar nada com ela. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Vamos continuar lendo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6: reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e se afaste-se do mal. Olha o que está escrito, irmãos: isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Repete comigo: quem obedece a palavra tem remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Versículo 9: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Versículo 11: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e nem se aborreça com a sua repreensão. Porque, versículo 12: o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho a quem quer bem. O que está escrito no versículo 11? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e nem se aborreça com a sua repreensão. Então aqui tem dois mistérios. Primeiro, não rejeite a disciplina do Senhor, e não se aborreça com a repreensão de Deus para com a sua vida. Irmãos, quantas vezes a gente vem para a igreja e volta para casa chateado com a mensagem que foi pregada? Quantas vezes a gente vem para a igreja e volta para casa pensando que é indireta de pregador A, B ou C? Quantas vezes a gente vem embora para casa e volta com o bicão feio, porque não gostou daquilo que ouviu? A Bíblia está dizendo para você não rejeitar a repreensão do Senhor, e para você não se aborrecer quando Deus te repreender. Porque, irmãos, Deus expressa o seu amor por meio da repreensão. Versículo 12 está escrito: porque o Senhor, assim como um pai que ama o seu filho, repreende e corrige. Ver o amor de Deus na cruz é muito bonito. Deus me amou tanto que enviou o filho dele para morrer no meu lugar. Agora, ver o amor de Deus no meio da escritura, expressado por meio da repreensão, é um pouco mais difícil.
Então, quando você sair da sua casa para vir até a casa do Senhor, e chegando aqui, a mensagem que for ministrada não for aquela que você gostou de ouvir, não vá embora para sua casa triste, não vá embora para sua casa chateado, não vá para sua casa questionando o pregador A, B ou C, mas diga: eis-me aqui, Senhor, é a tua palavra. Independente de eu gostar de quem pregou, de quem não pregou. Eu dei tanta risada com a irmã Angélica que ontem, que ela falou que ela nunca mais vai questionar a mensagem de ninguém aqui na igreja. Ela nunca mais vai questionar louvor, se ficou bom, se ficou ruim, se a mensagem foi boa ou ruim, porque ela falou: pregar não é brincadeira. Ela falou: tem dia que eu ia embora para casa, o culto hoje não fluiu muito não, mas a partir de quarta-feira agora que ela pregou, ela falou: nunca mais eu vou questionar nada na igreja. Não rejeites a repreensão, e não te aborreças com ela, porque assim como um pai que quer bem ao seu filho, assim o Senhor também nos ama, e por isso Ele nos corrige. Por exemplo, quais são os versículos anteriores ao versículo aqui? Não rejeite a repreensão do Senhor. Lê alguém aí para mim o 9 e 10, por favor. Quem tem uma voz boa, fique de pé, leia para mim o versículo 9 e o 10. Quem tem voz boa, fique de pé e leia aí, por favor. Falou que é você, presbítero Alexandre. Falou que você que tem voz alta. Levanta aí e leia os dois versículos 9 e 10. Lê o 11 também. Doze. Por que Deus está pedindo você? Obrigado, presbítero. Por que Deus pede a gente para honrar Ele com as nossas rendas? Porque Ele quer nos prosperar. Simples, porque Ele quer prosperar a nossa vida, porque Ele quer honrar. Então a repreensão de Deus, repete comigo, é amor. Estou sozinho aqui hoje? Eu estou sozinho aqui hoje? Repete comigo, a repreensão de Deus é amor. Deus corrige porque ama. Amém. Eu não gostei do culto hoje. A mensagem hoje foi terrível. Eu não gostei do culto hoje. A mensagem foi terrível. Sabe por quê, querido? Porque está tocando na sua feridinha e você não gosta. Só porque Deus corrige, porque Ele ama, porque Ele quer o seu bem, porque Ele quer ver você abençoado. Quem aqui quer ser abençoado, diga glória a Deus. Repete comigo, então eu tenho que amar a repreensão. Vamos mais forte? Quem aqui quer ser abençoado, diga glória a Deus. Repete assim comigo, então eu tenho que amar a repreensão. Porque, irmãos, é a repreensão que vai nos levar à obediência, e é a obediência que vai nos levar ao milagre. A correção, quando ela é aceita, ela nos leva à obediência, e a obediência nos leva ao milagre ou à vitória que nós precisamos. Então Deus corrige porque ama. Qual que é a minha expressão de amor, irmãos? A minha expressão de amor é corrigir os outros. Eu só sei corrigir, 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 corrigir. A minha esposa fala: Sérgio, você não sabe elogiar.
Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que quando eu estou corrigindo, eu estou livrando uma alma da tribulação. Eu sei que quando eu estou corrigindo, eu estou evitando uma vida de viver tantos tropeços na vida. Então a minha maior ou melhor maneira de expressar amor é dar conselho, é corrigir. Há muito tempo atrás, uma família da igreja comprou um carro. E o pessoal lá no Facebook, meus parabéns, meus parabéns, meus parabéns. Eu sabia que aquele carro não era bênção. Eu sabia que aquele carro era um problema. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu não dei parabéns, porque eu não podia ser falso só para agradar. Fiquei caladinho, falei, meu Deus, tenha misericórdia. Se passaram 2 meses, a família foi na minha casa. Pastor, o que eu faço com aquele carro? Falei, agora como é que vai fazer? Já comprou. A minha expressão de amar as pessoas é falar a verdade para elas, é abrir os olhos, é expressar aquilo que realmente pode acontecer. E que a partir de hoje você possa gostar e agradecer as pessoas que te corrigirem, porque essas pessoas que estão te corrigindo, elas estão te corrigindo porque te amam, porque querem o seu bem. Pare de fechar a cara para quem te corrige, pare de empinar o nariz para quem te corrige. Entenda que a correção é bênção de Deus. Cadê o marido que gosta de ser repreendido pela esposa? Levante a mão aí para mim, por favor. Presbítero Alexandre Costa. Vitória, que presente que Deus te deu, hein? Glória a Deus. Cadê as esposas que gostam de ser corrigidas pelos maridos? A missionária Natália. Irmão José, Deus te deu um presente. Meu amor, eu não gostei disso que você fez. Acabou, irmãos. Repete comigo, Deus corrige porque ama. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Agora, vamos ver porque Deus corrige, porque Deus ama. Abra em João capítulo 15, vamos lá. Evangelho de João capítulo 15. Repete assim comigo, agora a correção tem que ser com amor. Vixe, vocês não estão gostando de ser corrigido mesmo não. Repete comigo, a correção precisa ser com amor, não com crítica. Porque crítica, irmãos, não leva ninguém a nada não, viu? João 15:4, está escrito: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque Deus corrige a gente para manter a gente aonde, irmãos? No caminho, na palavra. E a Bíblia fala, irmãos, que aquele que permanece no Senhor, agora vai chegar a parte que vocês gostam. Aquele que permanece no Senhor vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Aquele que permanece no Senhor vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. Porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então, meu amado, quando eu permaneço na palavra, a Bíblia diz que eu vou produzir muitos frutos para a glória de Deus. Quantas vezes a gente está aqui, querendo sair do caminho, desviar para a direita, desviar para a esquerda,
o coração já está longe de Deus. Aí você vem para a casa do Senhor e Deus vai lá e te dá uma cajazada daquelas mais abençoadas. Sabe o que Deus está fazendo? Te trazendo para o caminho de novo, para que você não saia, para que você não abandone a presença de Deus. Porque se eu quero viver uma vida frutífera, se eu quero viver uma vida de vitória, a Bíblia diz que esta vida frutífera e que esta vida de vitória está na palavra de Deus, em obedecer, em permanecer na palavra. Eu já falei aqui algumas vezes, irmãos, quem não permanece nunca produz frutos. Um dia está bom, outro dia está ruim, um dia está bom, um dia está ruim, um dia está bom, um dia está ruim. Irmãos, nunca vai produzir frutos. Porque uma vida produtiva é daquele que permanece. Seringueira, quem planta uma lavoura de seringueira demora 7 anos para colher o primeiro fruto dela. Mas quem planta uma alface, demora 45 dias, já está comendo alface. A Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado nas nossas vidas. Tem bênçãos que vão chegar rápido, mas outras irão demorar muitos anos. E aquele que não permanece na palavra, obedecendo, guardando os mandamentos, nunca vai viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Por quê? Porque ele não permanece na palavra. Na última vez que eu viajei para o Paraná, eu até postei no grupo, eu cheguei, tomei um banho rapidamente, fui para uma igreja. Entrei no Google, procurei, achei uma igreja, falei, eu vou lá. Entrei no carro correndo, a igreja estava muito perto do hotel de onde eu estava. E quando eu cheguei na igreja, irmãos, devia ter umas 9 pessoas dentro da igreja. O louvor da igreja, irmãos, somente um teclado e uma voz, não tinha mais nada. E na hora que o pastor foi pregar, ele pregava com o microfone, que falava uma palavra e falhava 5. Então de cada 7 palavras que ele falava, você ouvia 2. As outras 5 você não ouvia. Mas se você perguntar para mim o que ele pregou naquela noite, ele pregou Provérbios capítulo 3, o que nós acabamos de ler ali. E sabe o que ficou gravado no meu coração naquele culto? Aquele que obedece a palavra, aquele que tem prazer na palavra, o Senhor vai lhe acrescentar anos de vida e paz. E eu comigo mesmo falei com Deus, é o que eu quero viver anos de vida e paz na tua presença. Mas para isso, eu preciso guardar os mandamentos do Senhor e permanecer nos mandamentos do Senhor. A missionária Carol já disse aqui, culto de quarta-feira e domingo não muda a vida de ninguém. Nós temos que ter relacionamento com Deus, permanecer em Deus. Planta uma horta na sua casa, ou uma árvore, qualquer coisa, e não joga água nela, ela vai morrer. E o Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Permanecer em Deus é ter vida com Deus. Permanecer em Deus é ter relacionamento com Deus. Permanecer em Deus é você ser convicto da sua fé. Todos nós enfrentamos dias difíceis. Todos nós enfrentamos crises terríveis na nossa vida. Tem dia que nós não queremos nada, mas o importante é saber quem nós somos em Deus. Amém, amados? O importante é sabermos quem nós somos em Deus, porque quando a gente sabe quem a gente é em Deus, a gente vai permanecer firme na presença de Deus. Virão dias ruins, virão dias de aflições, virão, mas aquele que conhece a Deus, e que reconhece que sem Deus ele não é nada, e que sem Deus ele não pode fazer absolutamente nada, ele passa pelo vale da sombra da morte, mas ele passa firme na presença de Deus, como disse o salmista Davi, ainda que eu passe pelo vale
da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consola. Aqui está a repreensão de Deus, novamente, Davi dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então Deus te repreende porque Deus te ama. Deus te repreende porque Ele quer que você tenha uma vida frutífera. Eu vou usar um exemplo muito prático para você. Como que os nossos pais falavam com a gente? Vai estudar, menino. Vai estudar, fica firme na escola, você precisa formar. Por favor, quem já ouviu isso de pai e mãe, levante sua mão. Aí não dá valor nenhum na escola. Não se forma, não se especializa em nada, depois tem que, suar. Enquanto aqueles que estudaram, fizeram faculdade, estão ganhando dinheirinho dentro do ar-condicionado tranquilo. Aqueles que não quiseram estudar, infelizmente, têm que pegar no pesado. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu virei para minha mãe e disse: mãe, eu não vou mais estudar. A minha profissão ganha muito dinheiro, eu vou ficar rico, eu não preciso de escola. Estou dentro da oficina até hoje. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu poderia ser um advogado, eu poderia ter feito alguma coisa. Então, quando uma mãe fala assim: meu filho estuda, é porque ela quer que você se dê bem na sua vida financeira. Quem está entendendo, diga amém. E quando Deus fala: meu filho, guarde os meus mandamentos, permaneça nos meus mandamentos, é porque Deus quer que você tenha uma vida frutífera para a glória de Deus. Quem entendeu, diga amém. Eu tenho um sobrinho, na verdade eu tenho dois. Se formou para advocacia, e ele sabia que não ia ser advogado. Ele queria só o diploma. E depois que ele formou, ele começou a prestar concursos para banco, para trabalhar dentro de banco, porque na verdade ele já tinha uma faculdade. Um menino de 20 e poucos anos de idade ganha 10 mil reais por mês, 12 mil por mês, 13 mil por mês. Final de ano ele ganha férias, ele ganha participação de lucro, ele ganha não sei mais o que tem. Todo final de ano ele tem um salário de 20 mil na conta dele. Um menino de 20 e poucos anos de idade. Porque ouviu o conselho da mãe, porque foi estudar, porque foi fazer uma faculdade, porque foi se especializar, e hoje ele está colhendo o fruto daquilo que ele obedeceu. Quando nós obedecemos a Deus, uma vida frutífera na vida financeira, conjugal, nos filhos, nós vamos ter uma vida frutífera em todas as áreas da nossa vida, porque aquele que permanece em Deus e a palavra permanece nele, este vai produzir muitos frutos. Não é pouco fruto, é muito fruto. Então Deus repreende porque Ele ama. Deus repreende porque Ele quer que você tenha uma vida frutífera. Continue lendo comigo, João capítulo 15, verso 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a vossa alegria, ou a alegria de vocês, seja completa. Sabe qual que é o problema da população mundial hoje? Sabe qual é o problema? Alegria. As pessoas não têm mais alegria. E aonde que nós estamos buscando alegria? Quem pode louvar ao Senhor pela vida da irmã Josefa com suas palmas? Louve bem forte. Alegria é no Senhor. Aí o Senhor disse: olha, aquele que permanecer em mim e eu nele, aquele que guardar os meus mandamentos, a sua alegria será completa.
Olha o que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Olha o que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Irmãos, o que gera tristeza é o pecado, é a distância de Deus, porque em Deus nós temos vida, e vida em abundância. Então, se nós obedecermos, a nossa alegria será completa. Gente, eu sou pai, não tem nada que me entristece mais do que ver os meus filhos tristes. Quem aqui ainda não é pai vai entender isso um dia. Irmãos, não tem nada que entristece mais um pai e uma mãe do que ver filho triste. E Deus quer que a sua alegria seja completa. Deus não tem prazer na sua tristeza. Deus não tem prazer no seu fracasso. Deus não tem prazer na sua derrota. O propósito de Deus é que a sua alegria seja o que, irmãos? Completa. Só porque para a alegria ser completa, tem que obedecer, tem que amar a repreensão. Aqui os pais que têm filho que fazem muita bagunça, sabe o que eu estou falando? Quando o filho dá uma febre, fica doente, quase que o pai fala assim: filho, levanta, vai fazer bagunça, vai. Porque pai e mãe não suportam ver um filho triste, seja por um motivo de doença, seja por qualquer motivo. Agora, aqui Deus está falando: eu quero que a alegria de vocês seja completa. Quem aqui quer ter alegria completa? Diga glória a Deus. Pastor, o que eu preciso fazer? Obedecer a palavra. Eu estava assistindo um programa de televisão hoje de manhã na minha casa, e um homem milionário disse assim: os escritórios dos psicólogos e dos psiquiatras estão cheios de pessoas que são milionárias, de pessoas que não têm mais aonde colocar dinheiro. Então não pense você que você é triste porque você não tem dinheiro. Não. Dinheiro sem a presença de Deus não traz felicidade para ninguém. Estamos cansados de ouvir pessoas milionárias que tiram a própria vida, porque dinheiro sem a presença de Deus não traz felicidade para ninguém. Os ricos têm dinheiro, eles pagam psicólogos, psiquiatras, e eu não estou dizendo que a psicologia e a psiquiatria não é válida. Foi Deus quem estabeleceu os médicos. Só porque uma coisa eu preciso ter certeza: alegria completa só em Deus eu posso alcançar. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque eu sei o que é ter muito, mas também sei o que é não ter nada. E no final do versículo, sabe o que ele disse? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, a minha alegria não pode estar ligada a ter dinheiro e a não ter, porque a minha alegria vem do Senhor. A minha alegria não pode estar ligada a ter o carro que eu quero e não ter. Não, irmãos, a minha alegria vem do céu. Jesus disse: a minha paz eu vos dou, e a paz que eu vos dou o mundo não a conhece. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. Então, Jesus disse: eu quero que vocês obedeçam para que vocês sejam frutíferos. Eu quero que vocês obedeçam para que a alegria de vocês seja
completa. Se eu morar no residencial Mirante, eu estou feliz. Se eu morar aqui nesse bairro aqui que eu morei aqui, como é que chama esse bairro aqui, gente? Costa do Sol. Eu sou feliz. Estou morando lá no meio do mato. Eu falei para vocês que o dia do barro ia chegar, né, irmãos? O barro chegou. Barro até no teto do carro. Você acha que eu estou triste? Estou feliz do mesmo jeito. Com barro, sem barro, com poeira, sem poeira, na roça, na cidade, eu estou feliz, porque a minha alegria vem é de Deus. Pastor, o senhor enfrenta problema todo dia. Pastor, o senhor tem luta todo dia. Mas por que o senhor está feliz? Porque a minha alegria vem de Deus. Não é do carro, não é do dinheiro. Eu já sei o que é ter dinheiro e ter carro e não ter alegria. Um jovem de 15, 16, 17 anos, ter carro, ter dinheiro, frequentar as noites, as baladas, as boates, tudo que um jovem quer. Chegar em casa, deitar na cama e começar a chorar e querer tirar a própria vida. Porque dinheiro, cachaça, droga, noite, boate, eu já sei o que é isso, irmãos. Isso não traz alegria para ninguém. Mas o Espírito de Deus pode te dar alegria completa, se você for obediente à palavra do Senhor. Aí, meu querido, você vai estar comendo um arrozinho com feijão e falando: Deus, obrigado, porque tem arroz com feijão na minha mesa. E no dia que tiver arroz com feijão, picanha, maionese, salpicão, você vai falar: Deus, obrigado, porque tem comida na minha mesa. Eu não falo isso com hipocrisia. Os meus filhos são minhas testemunhas. Pode ter a carne mais gostosa na minha casa, e pode ter arroz com feijão e banana. Deus, obrigado pelo meu alimento. Obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha casa, irmãos, porque se a minha alegria estiver condicionada à comida que tiver na mesa, o carro que eu ando, a roupa que eu visto, eu estou perdido. Por isso Paulo disse que se eu esperar em Deus somente nas coisas desta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Porque a nossa alegria não pode depender das coisas desta vida. A nossa alegria, ela vem do nosso relacionamento com Deus. Aí Jesus disse: guarde a minha palavra, guarde os meus mandamentos, permaneça na minha palavra, porque vocês serão frutíferos, vocês irão produzir muitos frutos. E olha que coisa mais gostosa, a alegria de vocês será completa. É o que todo mundo está buscando hoje. Alegria completa, porque existe um vazio que não pode ser preenchido por nada, senão pela presença de Deus. Então Jesus disse: obedece, vocês vão produzir muitos frutos, e a alegria de vocês será completa. Então obedecer a palavra de Deus vai te trazer alegria. Posso contar mais um testemunho rapidinho? Todos vocês sabem que o meu carro estragou. Aí o Daniel, mas a Camille comprou um carro mais novo para trabalhar de Uber. E eu peguei o carro do Daniel para ficar andando. Só porque o carro do Daniel estava com problema de suspensão, de amortecedor, um monte de coisa, batia tudo. Aí eu peguei o carro do Daniel para andar, fui viajar no carro. O que eu tive que fazer? Arrumar a suspensão. Quanto que ficou a suspensão? R$2.400. O documento desse ano ainda não tinha sido pago, aí eu tive que pagar o documento, mais R$1.000, R$3.400. Aí eu fui lá no Paraná e voltei, o carro estragou, chegando ali em Marília, ficou mais R$1.000, R$4.400. E depois andando aqui dentro da cidade, o carro estragou de novo, redondou a conta, R$5.000 eu gastei no carro do Daniel. A minha esposa já estava perdendo os cabelos da cabeça. Misericórdia, estragou mais uma vez, Senhor, tenha misericórdia.
E eu falava: meu amor, fica tranquilo, Deus, fica tranquila, Deus está no controle de tudo. Resumindo, irmãos, gastei 5.000 no carro, e o meu carro está lá na oficina. Fui lá e falei para o pastor: pastor, por que o senhor não compra esse carro para o senhor? Ele falou: como que eu vou comprar esse carro? O senhor tem que dar 5.000 reais para mim e assumir as parcelas que faltam para pagar. 28 parcelas de 930 reais. Falou: ai pastor, é bom esse negócio, ué. Vamos andar no carro. Andou, o carro está novinho. Sabe o que ele fez? Pastor, o negócio está fechado, os 5.000 já paga o conserto do carro do senhor, e eu assumo as parcelas e termino de pagar o carro. Por que eu vou ficar triste? Enquanto eu estava arrumando o carro do Daniel, na verdade eu estava pagando o conserto do meu carro. Aí está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não fiquei triste porque teve que arrumar suspensão, não fiquei triste porque tinha que arrumar o documento, não fiquei triste porque ele estragou uma vez, nem duas. O Daniel, quando me via, ficava até amarelo já, tadinho, que ele estava preocupado, o carro estava gastando muito. Mas enquanto eu arrumava o carro do Daniel, eu estava pagando o conserto do meu carro. Meu carro vai ficar pronto essa semana, eu não tenho que tirar R$1 do meu bolso, o serviço já está pago para a glória de Deus. Quem aqui entende isso, diga amém. Então a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, só porque só ama quem obedece. Quem não obedece a palavra não ama. Aí as coisas começam a dar errado na vida. Aí dá errado daqui, dá errado dali, dá errado daqui, dá errado. Aí fala: mas eu estou indo na igreja, está tudo dando errado na minha vida. Mas você está obedecendo a palavra? Porque se você não estiver obedecendo, você só está vindo na igreja. Você não está se relacionando com Deus, você não está obedecendo a palavra de Deus. E o que vai fazer de você uma árvore frutífera, o que vai te fazer de você uma pessoa feliz, não é só vir à igreja, é obedecer a palavra de Deus. Por isso Deus corrige, porque Ele te quer bem, porque Ele te ama. Quem entendeu, diga glória a Deus. Salmo 119. Salmo 119, versículo 1. Eu vou ler a partir do verso 1. Salmo 119, verso 1. Felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então quem é feliz? Quem obedece a palavra, quem anda nos caminhos do Senhor. Número 2, felizes os que guardam os teus testemunhos e os buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade, não andam nos seus caminhos, tu ordenastes os seus preceitos, para que os cumpramos à risca. Repete comigo: obedecer à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos, então não terei do que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? De todo o coração te busquei, não me desviei. Não me deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Por que eu devo guardar a palavra do Senhor? Porque quando eu guardo a palavra, eu não peco. Porque quando eu guardo a palavra no meu coração,
eu não vivo no pecado. É a palavra que nos santifica do pecado. E como que Deus nos repreende? Por meio da palavra. O Ítalo não veio no culto hoje. Ele falou lá em casa que fez uma oração ao Senhor, e que é para Deus responder ele até o dia 31. Que se Deus não responder, o negócio vai ficar feio. Aí a minha esposa falou: Ítalo, mas como que você está esperando Deus te responder? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente está esperando um anjo descer dentro da nossa casa e falar assim: assim te diz o Senhor, isso você pode fazer e isso você não pode. Isso não vai acontecer, irmãos. Deus repreende por meio da palavra. Então aqui o salmista disse: eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aí você está lá na sua casa lendo a Bíblia: isso aqui é pecado e eu estou fazendo. Vai parar de fazer. Aí amanhã você lê mais um pedaço: mais um pecado meu? Para de fazer. Aí amanhã você lê de novo mais um pecado? Para de pecar. E vai guardando a palavra. Vai arrancando o pecado e guardando a palavra. Arrancando o pecado e guardando a palavra. Por isso o Senhor disse que a palavra tem que estar gravada na tábua do nosso coração. Então você vai lendo, vai arrancando o pecado e vai guardando a palavra. Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, irmãos, por meio da palavra eu sou repreendido, para que eu possa ter uma vida frutífera, para que a minha alegria seja completa, e para que eu não venha viver uma vida de pecado, mas viver uma vida de santidade na presença de Deus. Porque, irmãos, que os crentes de antigamente eram mais autênticos do que os de hoje. Porque antigamente os crentes oravam, liam Bíblia e tinham temor de Deus. Hoje nós não queremos orar, não queremos ler Bíblia, e naturalmente não temos temor de Deus no nosso coração. Então, meu querido, mês de dezembro é o mês da Bíblia. Ame a Bíblia. Não fique chateado quando por ela você for repreendido, mas dobre o seu joelho e fale: Deus, obrigado, porque mais uma vez o Senhor me advertiu, porque mais uma vez o Senhor falou ao meu coração. Quem aqui entendeu, diga amém. Para a gente terminar, vamos no primeiro versículo que começamos, Salmos 19, versículo 11. A igreja já pode ficar sobre os seus pés, por favor. Salmos 19, verso 11. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Repete comigo: guardar a palavra vai gerar grande recompensa. Obedecer a palavra vai gerar grande